Tá? Bem, A Cecília vai entrar. boa noite, Cecília. Não estou ainda não. Bem, vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, pedindo para a Kátia colocar a página. Nós não vamos comentar a página dessa vez, viu? Nesses estudos de janeiro, a gente não vai comentar a página para sobrar tempo para o Expositor. expositor. Tá certo? Vamos lá, Kátia, bote aí o tempo da nossa página. Que você nesse Natal entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ou balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você nesse momento faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir e para aquele que errou, meu amigo, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Muito bem, vamos fazer a nossa prece, então. Pedir a Marisa para fazer a prece. Levar nosso pensamento a Deus, a Maria, Jesus amado, nosso irmão maior, pedindo a Ananias, mentor espiritual da nossa casa espírita, pedindo que esteja conosco, nos ajudando, fazendo com que agora, né, ao recomeçar esse ano, possamos ter muita paz, possamos ter muita fé e que possamos continuar unidos, né, que esse grupo continue sendo unido, forte, que possamos, Senhor, a cada dia, a cada momento nos melhorarmos, sendo mais caridosos, mais humanos, perdoando sempre aquele que nos prejudica. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim Que seja. assim seja. Sim, sim. Vamos chorar. Assim Boa noite, seja. Cecília. Estou esperando o Paulo Jorge entrar aí no. Boa noite. Consegui entrar pelo computador agora, estava no celular. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Cecília. noite. Boa noite, Cecília. Temos hoje à noite conosco nosso companheiro e amigo Paulo Jorge. Paulo Jorge é da Seara Espírita há bastante tempo, já conhecido da gente, dispensa apresentações e eu começo perguntando: Paulo Jorge, quem matou Jesus? Puxa vida, essa é a pergunta do milhão. Quem matou Jesus? Como sempre, boa noite a todos aí. Tem alguns que já chegaram depois, né? E eu dei uma fugida aqui, sem querer também o negócio fechou. Como falei, estou gripado, mas isso aí não é problema para a gente fazer esse estudo de hoje. Quem matou Jesus foi o termo espinhoso que meu amigo Melinho me deu. Ele, aliás, é mestre nisso escolher termo espinhoso, né? E até hoje é uma polêmica sobre essa morte de Jesus, porque é, filho feio não tem pai, né? Fica todo mundo querendo empurrar para os outros. Quem matou Jesus?
Um lava as mãos, o outro diz que não foi com ele, um tira de bonzinho porque estava tumultuando, mas a gente vai ver isso, quem matou Jesus. Mas para saber quem matou, primeiro nós temos que saber quem é Jesus. É uma outra pergunta que muitas vezes a gente já tem a resposta pronta. Por quê? Porque nós fomos criados, massacrados com informações sempre à nossa volta, muitas vezes não a informação que a gente queria ouvir, às vezes distorcida, mas dificilmente há neste planeta alguém que não conheça Jesus, nunca tenha ouvido falar, porque o cristianismo se disseminou pelo mundo. E no nosso mundo ocidental, então, graças a Paulo de Tarso e a tantos outros, e a nós mesmo que disseminamos essas informações por aí, nós sabemos exatamente quem é Jesus, mas com a nossa ótica. Mas será que essa é a ótica de todos? Bom, o Jesus sempre foi anunciado, não Jesus em si, não tinha nome de Jesus, não foi anunciado como Jesus, mas foi anunciado lá no Antigo Testamento que viria um Messias, ou seja, uma pessoa que fosse salvar, que fosse libertar o povo. Mas por que libertar o povo? Hoje, porque aquele povo, em especial, estamos falando, né, dos hebreus e o povo daquela área, eram povos que viviam em guerra. Não só viviam, como até hoje vivem. Nesse negócio de terra prometida, eu tenho medo disso danado. Porque, né, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Não deixa de ser uma promissão, um local reservado para ser bom, para ser bom. Mas essas coisas reservadas para serem boas também são alvos de muita disputa, muita discórdia. E aquele povo viveu nisso, na discórdia, na disputa, na briga por espaço, na briga por terreno, na briga por domínio, por prestígio, coisas que também nós não estamos muito longe disso, porque a humanidade ela pode mudar a maquiagem, mas por trás dos panos ela tem características bastante semelhantes, né, os seres humanos, de modo geral. Então, o Messias foi anunciado. E eu citei aqui, separei aqui uns trechinhos bem pequenininhos de onde ele foi anunciado. Está lá, Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, anuncia assim. O profeta, está lá escrito, o profeta Isaías anuncia que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado de Emmanuel. Está lá, né, em Isaías, no capítulo 7. Então, essa concepção de nascer de uma virgem já estava anunciado desde lá. Então, o povo mesmo meio que estava esperando o nascimento de Jesus de uma virgem. Aí vem Zacarias e escreve o seguinte no capítulo 9, versículo 14. Zacarias teve uma visão da primeira e da segunda vinda do Messias. Na segunda vinda, o Messias salvará o seu povo das nações que guerrearem contra ele. Ou seja, ele ajudaria aquele povo a vencer as guerras, né? Em outras palavras, é isso que Zacarias queria dizer. Então, esperava um Messias que ajudasse nas guerras. Jeremias anunciou que o Messias viria da tribo de Judá, seria descendente do rei Davi, exerceria a justiça e o direito sobre a terra. Olha só que aqui, em todos os três anúncios, a referência é a terra, é o material, né? A referência sempre é a terra, sempre é o local, sempre é a matéria. Então, o Messias viria para ajudá-los a conquistarem a terra. E vamos ver aqui sobre o nascimento desse Messias. Como foi que ele nasceu? Bom, quais são as fontes que a gente tem aqui? Mais na frente eu vou citar com melhor, mas já vou dizendo logo, as fontes sobre Jesus, nós não temos fontes assim precisas, escritas históricas, num livro que está na prateleira com os originais, as fontes. Os indícios são
de que, indício não, os fragmentos que se tem, o Novo Testamento, então, foi montado de fragmentos. Os fragmentos que se tem foram escritos em grego, todos os fragmentos em grego, e montados, então, os evangelhos que a igreja chamou de canônicos, né? Houve um cânone, um grupo que selecionou os livros e deles extraiu as informações para a igreja. Então, mas tem discrepância entre eles. Quando eu falo assim, eu estou falando isso aqui porque isso aqui é um grupo de estudos, né? São pessoas que já estão no movimento espírita há bastante tempo, são pessoas que não vivem o igrejismo, né? Não estão ali para o amém, para a água, né? Água benta, né? Jogada, aspergida lá com cetro. Esse povo aqui é um povo mais esclarecido que está no estudo há mais tempo. Então, nós vamos falar do aspecto histórico e do aspecto religioso. Por quê? Porque o aspecto religioso deu um colorido ao aspecto histórico para poder acomodar determinados eventos que aconteceram. Não podemos nos esquecer que Jesus nasceu numa comunidade muito simples, uma comunidade agrícola, e se nós formos hoje nas comunidades agrícolas, veremos um atraso. A gente está falando aqui do litoral, né? O litoral é privilegiado, o litoral do Brasil. E não estou falando aqui de Goiás, que é mecanizado, mas vamos pegar uma comunidade agrícola do interior nordestino ou da região norte. Nós sabemos que o atraso lá é grande, o analfabetismo é grande, a ignorância é grande, e quando o analfabetismo e a ignorância são grandes, aparecem os aproveitadores para se darem bem em cima da fragilidade alheia. E esses digamos, facilitadores de si próprios, né? Eles, na realidade, querem o bem deles, o bem da instituição deles. Por isso, manter determinado segmento da sociedade na ignorância, às vezes, é vantajoso. Olha que esse tipo de atitude prevalece ao longo dos anos e até hoje se vê isso. Digo isso com prova, porque eu também nasci numa comunidade rural, na década de 70, numa década onde o analfabetismo imperava. Não, se tiver, eu talvez fosse a pessoa mais culta lá, eu com 8, 11 anos, 12 anos, talvez fosse eu, não sei, posso estar cometendo injustiça, mas possivelmente fosse eu a pessoa mais culta, porque o resto era tudo, incluindo meus pais, né, com menos cultura do que eu tinha. Imaginemos isso no interiorzão ainda maior, e eu estou falando aqui de década de 70, gente. Sei lá, eu tenho 67, né? Foi na década de 62, 60, 62, por aí, né? Imaginemos na época de Jesus, né? Como não deveria ser. Então, vamos ver essas discrepâncias aqui como os arranjos que os religiosos, né, fizeram para poder deixar a coisa mais palatável. Então, discrepância entre o evangelho. Marcos, considerado o evangelho mais antigo, historicamente, as pesquisas já mostram que o evangelho de Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos que constam no Novo Testamento, porque os outros se baseiam nele. Não menciona o nascimento de Jesus, Marcos não menciona. João também se omite sobre isso. Mateus situa o nascimento em Belém. E o mesmo faz Lucas, só que Lucas acrescenta um temperinho, falando do recenseamento feito no governo Quirino que governava aquela região da Judéia, né? Nessa época, fez o recenseamento. Aí tem umas incoerências aqui de datas. Por quê? Vamos ver. Lucas sugere que Quirino e Herodes foram contemporâneos. Por quê? Porque se Jesus nasceu na época de Herodes, o Grande, né? Depois veio Herodes Antipas, e tem outros Herodes, filhos dele também, que tem nome de Herodes. Herodes não sei o quê, não, tem vários. Mas Herodes Antipas dominou a Galileia, né? Isso muito tempo depois, né, de Herodes, o pai dele, o tetrarca, que dominava a Palestina inteira, governava a Palestina inteira, Judéia, Galileia,
enfim, a Samaria, tudo. Não tinha divisão na época. A divisão veio depois com os filhos dele que brigaram, arrumaram a briga, e um ficou com o norte, outro ficou com o sul, né? Mas são coisas que não vai acrescentar grande coisa para a gente pode aprofundar aqui, né? Então, Lucas sugere que Quirino e Herodes foram contemporâneos, porque se Jesus nasceu na época de Herodes, o Grande, e ele diz que quando se mudaram, quando Jesus foi nascer lá na Galileia, né, se mudou por causa de um recenseamento feito por Quirino. Ele é textual, se for lá no Evangelho, está lá. Recenseamento feito por Quirino. Agora, se nós formos olhar direitinho, isso não é possível, porque Quirino foi no ano sexto, assumiu lá o ano sexto, depois do nascimento de Cristo, depois de Cristo. E Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, né? Morreu no ano 4. A história registra os livros de Flávio Josefo registram e outros historiadores registram também. Mateus afirma que a família de Jesus fugiu para o Egito até a morte de Herodes. Então, não deixa dúvidas de que Jesus nasceu sob o governo de Herodes. O governador era Herodes o Grande. Eles fugiram para o Egito e só voltam depois da morte. Quando sabe, Herodes morreu, eles voltam. E diz aqui que quando fugiram, Jesus era pequenininho, mas não era tão novinho, não era assim que não pudesse viajar, porque a viagem era árdua, viu? Então, Jesus já viajou criança, né, para lá. Até porque Herodes tinha dado a ordem para matar todas as crianças até 2 anos. Por que ele deu essa ordem? Porque ele, sabendo que para lá foram os tais magos, depois a gente vai falar sobre eles. Aliás, ontem foi dia de Reis, né? Dia 6, né? Um dia que simboliza a visita dos Reis Magos lá, onde Jesus nasceu e levaram presentes e tal. Mas na época ninguém falava em reis. O Evangelho de Mateus não fala em reis, fala só nos magos, né? Então, diz que Jesus fugiu, obviamente, antes de 2 anos, com medo, porque eles apertaram os magos e os magos não falaram nada sobre o nascimento de Jesus, não entregaram, né? Então ele disse: então vamos matar todas as crianças até 2 anos. É o que reza aí, né, o dito aí que está nas Escrituras em vários pontos, né? Lucas menciona esse recenseamento que levou José e Maria a Belém. Ó, José e Maria foram para Belém, por quê? Só o Evangelho de Lucas fala isso, para um recenseamento. Ou seja, ir contar as pessoas que estavam vivendo naquele local, né? Mas não era aquele local. Não vamos esquecer que eles moravam em Nazaré, lá no alto da antiga Palestina, né? Moravam em Nazaré, uma cidadezinha pequenininha, muito pequena, um povoado. Dizem aqui os historiadores, alguns há discrepância aqui, mas falam entre 200 e 400 moradores, chegando ali a uma média de 350. Não passava disso, era um localzinho pequenininho. E ele menciona que eles foram para lá. Aí, no entanto, os historiadores levantam uma bola aqui. Não há registro de um recenseamento universal no Império Romano durante o governo de Herodes. Não teve recenseamento durante o governo de Herodes, porque quem determinava o recenseamento era o rei. Teve sim, no caso era Augusto César, né? E quando faziam esses recenseamentos, eram feitos para contar os romanos. Eles não se interessavam pelos palestinos que estavam ali, eles queriam saber os romanos. Quantos são os romanos que estão ali? Isso é que interessava a eles saber. E já que José era judeu, não precisava. Ainda tem mais um agravante, que o recenseamento não precisaria da presença de Maria, né? Lucas relata que Maria acompanhou José a esse recenseamento, o que seria desnecessário, pois apenas um membro da família precisava registrar. A viagem de Maria, ainda mais grávida, parece improvável. Além disso, a Galiléia, onde José residia, não estava sujeita ao censo romano. A Galiléia, eles não queriam nem saber da Galiléia.
A Galiléia era a parte superior da antiga Palestina, acima da Samaria. Era uma região muito atrasada. Ou eram cidades pesqueiras, tipo Cafarnaum, né? Ou cidades de comércio, tipo Jericó, ou cidades agrícolas, tipo Caná, onde Jesus fez o primeiro milagre, as bodas de Caná, onde tinha vinícola, fábrica de vinho, à vontade. E tinha, ou como Nazaré, que era um povoadinho bem pequeno, também agrícola. Tinha poucas plantações de oliva, pouquíssimas, que lá é uma região árida, inclusive quando se diz que José seria carpinteiro, não parece ser provável, mas provável que ele fosse pedreiro, porque pedra lá não falta. Agora, carpinteiro é meio difícil, tá? Porque madeira lá também é coisa rara. Então, a presença de Maria não tem muita coerência. Além do mais, a gente já viu que esse censo, se é que aconteceu, foi 6 anos depois. Aliás, aconteceu 6 anos depois de Cristo, né? 6 anos. Antes não tinha acontecido. Sobre a tal estrela que direcionou os magos até lá. Mateus menciona que a estrela guiou os magos até Jesus. Registro histórico, né? Já os astrônomos indicam que passou realmente um cometa, o cometa Halley. Naquela época estava mais próximo, exuberante, próximo à Terra, mas foi 12 anos antes de Cristo nascer, né? 12 anos antes do nascimento de Jesus. E sobre a identidade dos reis magos, quem eram os reis? Mateus não fala nada, né? Não especifica o número nem nome dos reis. Apenas identifica que os magos vieram do Oriente para visitar Jesus, visitar o casal que deu à luz a uma criança. A tradição posterior nomeou como Melchior, Gaspar, Baltazar e os associou a diferentes regiões históricas, né? Cada um vinha de um local. Essas contradições demonstram que as datas dos eventos relacionados ao nascimento de Jesus são incertas, não se sabe ao certo. Depois, armou-se ali as datas para poder encaixar no calendário cristão, né? E a gente festeja, e é um congraçamento muito bom, o festejo do nascimento de Jesus, mas, historicamente, são datas imprecisas. O que é mais provável é que, de fato, ele tenha nascido no governo de Herodes o Grande, né? Porque diz que quando tinha 2 anos se mudou, 4 anos depois de Cristo, da idade cristã, tida como o nascimento de Jesus, Herodes vem a desencarnar. É possível que Jesus tenha nascido antes, uns 2 anos antes, pelo menos. Tá? Mas naquela. Isso não é incomum, não, gente. Isso é muito comum. Basta ver que eu não sei se Melinho acompanhou isso, porque Melinho já veio para cá, isso aqui já era mais evoluído. Mas antigamente as pessoas do interior esperavam nascerem 2 filhos para registrar. Porque o trabalho de ir até o cartório, de andar a locomoção, era grande, então esperavam nascer. Imagine naquela época. Então, essa imprecisão seria tolerável, seria uma coisa fácil de entender, né? Agora vem uma coisa, se formos, há 2 passagens que Jesus lia, né, no Evangelho. No capítulo, Jesus entra na sinagoga de Nazaré e costumava ler o livro, né, do profeta Isaías. Jesus encontra o versículo que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor, em favor do Senhor, né? Aí vamos lá. Tem uma segunda passagem também que fala que Jesus escrevia. João conta lá no episódio da mulher adúltera que Jesus estava cabisbaixo na beira da areia, a mulher ia ser apedrejada, perguntaram para ele se devia realmente apedrejar, e ele disse: quem nunca teve pecado, ele estava escrevendo lá
alguma coisa na areia que as pessoas deduzem, mas que não é muito conclusivo sobre o que foi. Alguns dizem que estavam falando dos defeitos das pessoas, né? Eu peço desculpa a vocês, mas eu tenho que ligar a bateria do meu notebook, senão eu vou ficar sem imagem aqui. Só um segundinho, tá? Não esqueci desse detalhe, gente. Tá aqui. Ah, meu Deus, só eu mesmo. Bom, voltando aqui, peço desculpas, né? Mas, então, isso gerou umas datas estranhas aqui, né? Voltando um pouco antes, se Jesus era letrado ou não, isso aqui pouco tem a ver. Isso não interessa. Os historiadores dizem que havia uma possibilidade muito grande de Jesus também ser analfabeto. Jesus, estou falando de Jesus da história. Por quê? Porque nas escavações já reviraram tudo e nessas cidades pequenas, né, não encontraram, tipo Nazaré, também não encontraram em Jericó, nada escrito. Sabe aquele negócio da escavação? Se escavar em Cabo Frio, vamos dizer que aconteça alguma coisa aqui, um terremoto, enfim, e se escavarem, vão achar pelo menos um muro lá escrito: trago a mulher amada em 3 dias, né? Né? Pelo menos uma inscrição dessa de parede, vão trazer. Não de um bar, né? Uma coisa dessa. Porque o povo que lê, ele lê o que está escrito. Nome de rua, mas lá não havia absolutamente nada nas escavações, nada, nem uma letrinha. E ainda mais, ainda tem uma segunda, André Chevitarese, que é um historiador, um cara com doutorado, professor de história universitário, né, de uma universidade pública com doutorado. Ele diz que, na época, esse livro do profeta Isaías, Isaías foi o cara que mais escreveu. O livro dele é o maior do Antigo Testamento, né? Esse livro ele era feito, era um rolo de papiro. E o papiro era coisa muito cara, muito, mas muito cara. Tão cara que as pessoas até raspavam o papiro para escrever em cima de novo, porque tinha que reaproveitar de alguma coisa. Porque era muito caro. E uma sinagoga, não houve nem vestígio de sinagoga tinha em Nazaré. Tá? Mas se porventura tivesse, Jesus bem que podia ser letrado mesmo, porque as igrejas, as sinagogas, elas podia, na verdade, talvez nem ser uma sinagoga, ser uma casa de uma pessoa mais abastada da região, servir para reunião religiosa. E essas casas, geralmente, essas sinagogas, eram tidas também como escola, não era só religioso, eles também ensinavam as pessoas. Então, isso aí tem pouca relevância, pouquíssima relevância. Não importa, não diminuiria Jesus em absolutamente nada. Voltando à data de nascimento. Se ele nasceu nessa comunidade pobre, nós comemoramos essa data no dia 25 de dezembro. Mas só nós, porque o Oriente comemora no dia 6 de janeiro. Eles comemoram a data, o feriado deles é 6 de janeiro. Né? Como os governos funcionavam naquela época? A gente, para entender Jesus, tem que entender como era o sistema daquela época. E no vídeo que Melinho me enviou, né, é um vídeo da BBC, um documentário sobre Jesus, deixei disponível também para quem não tenha. Ele, na realidade, fala desse sistema de governo, quem nomeava quem. Quem indicava os governadores e os sumos sacerdotes no tempo de Jesus? Era uma questão complicada. A indicação dos governadores e dos sumos sacerdotes no tempo de Jesus era um processo difícil, influenciado por vários fatores políticos e religiosos. O cenário da época era marcado pela ocupação romana. Jesus nasceu e os romanos estavam lá. Então, logicamente, o imperador exercia essa prerrogativa.
A nomeação era romana. Em geral, os governadores das províncias eram nomeados diretamente pelo imperador. Então, Herodes foi nomeado por um imperador. E ele, ou o representante do imperador. Havia, lógico, interesse político. E havia também uma espécie de aconchavo, tá? Uma espécie de aconchavo, porque, na realidade, o governador era que ia nomear os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Perdão, os sacerdotes da mais alta hierarquia, né? Então, era o imperador nomeava o governador, ou os governadores de diversas províncias, e esses governadores nomeavam os sumos sacerdotes. Mas para que isso tudo? Para ter controle, ó, do din-din. E por que nesse caso, o que isso tem a ver com o recenseamento? Tudo a ver. Por que para os romanos não importava a quantidade de judeus ali? Por que não? Por uma razão simples, o que eles recebiam de imposto era fixo. E quem recolhia esses impostos? Os publicanos. Os publicanos recolhiam, era como se tivesse ali a concessão de uma área. Olha, Melim, você vai ser um publicano, tem uma cara de publicano danado, Melim, mas não é não, a gente, mão aberta toda a vida. Então, você vai dominar aquela área ali, pegando o centro da cidade, do trabalhador de Jesus até o amor e caridade. Aquela área você vai recolher. Eu quero tanto de imposto, mas você vai ser o responsável. Se você recolher a mais, é seu. Era assim que funcionavam os publicanos. Os romanos recebiam fixo. E os publicanos cobravam à vontade. Se a coisa estava ruim, os publicanos. Por isso que os publicanos, as pessoas tinham tanta raiva de publicano. Entendeu? E os sacerdotes? Sacerdotes também, na época do templo, né? Porque depois, no ano 70, os romanos destruíram o templo. Né? Mas depois a gente vai chegar no templo. Na época dos templos, os sacerdotes, eles também tinham um quinhão deles, porque eles mantinham os templos, mantinham tudo, e eles também arrecadavam, vendendo uma série de animais para sacrifício. Ou seja, tinha um feirão ali fora, um feirão vendendo de tudo os animais para participarem dos rituais. Então, a linhagem sacerdotal, bom, a linhagem sacerdotal, o sumo sacerdote era escolhido sempre dos descendentes de Arão, o irmão de Moisés. O sumo sacerdote era os descendentes de Arão, né? E geralmente era daquele grupo que eles escolhiam, e o grupo que era afinado com os romanos, afinado com o governador, que por sua vez era afinado com os romanos. Ou seja, era tudo um combinado para poder dali tirar dinheiro. E eles estavam os romanos estavam um pouco se lixando, até mesmo para a parte religiosa. Se isso não implicasse em revolta para mexer com o poder, eles deixavam rolar. Eles queriam mesmo era o dinheiro. Então, para as intervenções deles, as crucificações, enfim, debelar essas rebeliões, era para evitar revolta, insurgências de algum daqueles hebreus ali. Então, a linguagem sacerdotal já viu. A influência romana. No período do Segundo Templo, a influência romana sobre a escolha do sumo sacerdote aumentou significativamente. Os romanos muitas vezes interferiam nesses processos, nomeando indivíduos que lhes eram leais, que pudessem garantir estabilidade política. Ou seja, também era o pessoal que era partidário político, para garantir estabilidade, porque aquilo ali também era uma coisa instável. Ele podia cair um governador, né? O sinédrio, né, a cúpula ali dos sacerdotes, é o mais alto tribunal judaico, ou seja, atuava também como tribunal, julgava, exercia influência na escolha do sumo sacerdote também. Só que tem aqui uma coisa que a gente vai ver lá no final, quem matou Jesus mesmo. Por quê? Porque eles julgavam, mas não podiam aplicar pena de morte. Tá? Eles não podiam julgar, mas pena de morte só quem podia aplicar eram os romanos. No caso, o governador podia aplicar a pena de morte, não ele, né? Não o sinédrio.
Então, vários fatores influíam. A política romana influía, né? A gente já falou o que os governadores queriam arrecadar e tal, dominar cada vez mais, expandir o reino. Interesse religioso, que eles queriam manter a hegemonia, né? Ali, os costumes, né? Os sacrifícios a Deus, e a dinâmica interna mesmo, as disputas até entre famílias, entre eles próprios. A indicação dos governadores era que geralmente determinava as coisas. Diferença entre os três tempos. A gente falou do Sinédrio, e o Sinédrio, na realidade, é um templo, né, que vai congregar, vai também estabelecer leis de convivência para o povo. Mas isso é antigo. A construção do Templo de Jerusalém são marcos cruciais na história judaica. Cada um desses templos, foram 3, tinha um significado distinto. Vamos explorar aqui os principais. O primeiro templo, o segundo, né, e o terceiro templo, que foi posteriormente expandido por Herodes, mas não foi construído, foi só expandido. Herodes, na realidade, queria impressionar o imperador, né? Construiu o templo, expandiu o templo de Salomão, botou aquelas muralhas, botou as piscinas, enfim, e fez também Cesareia, né? A cidade para receber o César, toda, inclusive com água potável, com esgoto, melhor do que as nossas cidades agora. Cesareia era um luxo, né? Bom, mas vamos aos templos. Construído por Salomão, foi o primeiro templo, né? Salomão, primeiro rei de Israel, né? Século 10 antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo estava lá, né, Salomão, e disse que construiu baseado nas revelações de Davi. Observemos que Moisés já fazia sua reunião numa tenda que ele armava, que era ali, digamos, era o rascunho desse templo. Tinha o local das reuniões principais, tinha o local da assistência, era o rascunho desse templo, né? E revelações de Davi. E Davi passa isso para Salomão, que era filho de Davi, e Salomão, que era muito inteligente, muito, né? Relatam que a inteligência dele era uma coisa suprema. Davi também era inteligente. Tanto que Davi liderou ali as guerras contra o rei Saul, e Davi era tão inteligente que mandou, inclusive, seu subordinado, né, para a guerra para ficar com a mulher dele, né? Enfim, dizem que ele tinha 8 esposas e algumas concubinas, né? Quem falava isso é Samuel. E Samuel também falou, mais à frente também, continuou falando até depois de morto, né? Ele foi evocado, né? E também falou. Então, foi construído de materiais nobres, ouro, cedro do Líbano, tudo coisa cara, né? Considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Então, isso era uma simbologia da unicidade do reino de Israel, presença de Deus para o povo orar. Então, era a congregação do povo de Israel, unicidade do povo. Local onde guardava a Arca da Aliança, né? Era guardada, considerada a morada física de Deus. Teoricamente, a Arca da Aliança continha ali os 10 mandamentos de Moisés, enfim, era guardado ali nesse templo, mas num local específico do templo, com acesso muito restrito aos sumos sacerdotes, mas muito restrito mesmo. Mais na frente nós vamos ver Jesus orando no templo e tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A construção, o segundo templo, foi construído após o retorno do exílio babilônico. Por quê? O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, né? No ano 587 a.C., ou seja, quando os babilônios invadiram aquela área, levaram um bocado de gente para a Babilônia, um bocado de hebreus como escravos para a Babilônia, e lá eles ficaram, né? E quando eles retornaram, eles construíram esse segundo templo com a liderança de Zorobabel, né? Foi o governador daquela época ali,
né? Após o retorno deles, foi tudo na base da guerra, viu, gente? Eles não saíram de boa fé, não, na base da guerra. Então, mandou construir esse segundo templo. Já era menos opulento, era um templo feito de material mais simples, mas tinha o mesmo significado religioso, era maior um pouco, simbolizava a restauração do povo judeu, a esperança da reconstrução da nação, porque a nação foi. Nabucodonosor acabou com aquilo ali, né? Levou a nação a um estágio muito ruim. Sofreu expansões ao longo do tempo, mas nada que justificasse, né? O templo foi expandido por Herodes o Grande. Herodes expandiu de que modo? No século I antes de Cristo, ou seja, Herodes morreu antes da data cristã, 4 anos antes, já viu? Então ele mandou expandir, fez as muralhas, a reforma, botou a piscina, tornou imponente, fez as áreas melhores para o sacrifício, para as vendas dos animais para o sacrifício. Enfim, foi uma técnica e retornou ao luxo. Possuía uma arquitetura grandiosa, rica em detalhes, e as muralhas nem se fala, para restringir o acesso também. Porque para entrar no Templo de Salomão, tinha quase que uma agendazinha. E a pessoa ia para a agenda, o povo vinha de longe, né, principalmente na época da Páscoa, para se reunir, e para entrar tinha que passar nas piscinas, tinham que agendar a entrada, tinham vários portais de entrada. Opa, tem alguém falando aí, sou eu mesmo, lá para trás eu tenho volume alto aí. Aí, o que acontecia? Para entrar ali com seus sacrifícios, e para entrar, que o povo vinha andando a pé, tinha que passar nas piscinas, era tudo vendido, não era nada de graça, não. Era vendido, para você lavar os pés naquelas piscinas, era vendido. Então, isso tudo gerava renda para, né, os sumos sacerdotes e o sacerdócio ali de modo geral, né? Eles arrecadavam. Além de receber dinheiro, eles também arrecadavam bastante com a venda disso tudo. E isso foi que revoltou Jesus mais à frente, né? O que culminou com a morte de Jesus mesmo, já tinha sei lá, um descrédito dele, um desprezo dele pelos sumos sacerdotes era grande. Mas isso aí foi o X da questão, foi a gota d'água, né? Esses evangelhos surgiram como? Como é que a gente sabe dessas histórias de Jesus? Tem aqui, depois eu deixei com vocês, as diferenças, uma tabelinha com as diferenças de um templo e de outro. Mas isso aqui não vale a pena a gente agora, né? Para a gente concluir, a gente precisa andar. Mas está lá tudo no texto, todo mundo vai ter acesso. A fonte mais fidedigna sobre Jesus são as cartas de Paulo. E por que são as cartas de Paulo? As cartas são consideradas a primeira escrita e foram escritas nos anos 50 e 60 depois de Cristo. Notemos que quando Paulo de Tarso, com formação grega, ascendência romana também, e ascendência também hebraica, quando ele era um perseguidor de cristãos, perseguidor, né? Mas as cartas que ele escreveu não foram cartas para serem religiosas na época. Foram cartas de orientação aos povos, né? Vários locais. Ao local que ele foi perseguido, ele fez uma carta. Ao local que estava indo mal, que o amigo dele estava indo mal, não estava deixando ele administrar, fez outra carta. Enfim, as cartas de Paulo foram feitas assim despretensiosamente, mas com embasamento sobre a vida de Jesus. Mais tarde, não, foram organizadas, colocadas no Novo Testamento e serviu de base para as outras. E por que a gente pode falar que serviu de base? Por que ele demonstra? Porque ele demonstra esse profundo conhecimento e também porque os evangelhos, mais à frente, fazem referências às cartas de Paulo. Ora, se os evangelhos de Lucas, de Marcos, fazem referência às cartas de Paulo, obviamente, eles teriam que ter vindo depois das cartas de Paulo. É uma dedução lógica, né? Os evangelhos são divididos o seguinte: Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque se você botar esses três evangelhos lado a lado,
eles têm as mesmas passagens sobre a vida de Jesus, com alguma mudançazinha aqui e acolá, um pode ter uma coisa que não tem, e há estudos científicos indicando que eles vieram de uma fonte chamada fonte Q. Olha, é em alemão, eu não sei falar alemão, não sei falar nem português direito, quanto mais alemão. Escreve-se Quellelle. Eu não sei como se pronuncia isso aí, tá? Mas é uma fonte de livros, de história, de livros, de manuscritos, e todos parecem que foram originados em apontamentos dessa fonte, né? Aí tem umas diferenças entre eles, mas não vale nem a pena a gente ver aqui. A ordem dos eventos, né? Mateus apresenta Jesus como um novo Moisés, um rei dos judeus, cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Cada um deu o seu foco. Marcos já destaca a humanidade de Jesus e a sua paixão, apresentando como um servo sofredor, né? Aquela posição de sofredor. Marcos coloca assim. Já Lucas enfatiza a compaixão de Jesus, né? Sua capacidade de perdoar, de se sensibilizar com a dor do outro, sua missão universal, incluindo a salvação de todos os povos. Cada um dá um enfoque diferente, mas João é o que dá enfoque mais diferente. Não é por isso que ele não é sinótipo, é um diferenciado dos demais. Ele narra a natureza de Jesus, João enfatiza a divindade, é uma coisa mais espiritualizada, apresentando como um verbo de Deus feito carne, né? É mais subjetivo. Ao invés de milagres, João apresenta os sinais, que revelam a glória, né, de Deus em Jesus. E o discurso, o Evangelho de João é marcado por longos discursos de Jesus, nos quais revela sua identidade e sua missão. A questão da cronologia, a gente já falou que Marcos acredita que foi o primeiro, Mateus e Lucas vieram em seguida, baseado em Marcos, porque pega os relatos de Marcos e dá uma dissecada aí. O de João foi o único que foi apresentado, é o último, mas foi apresentado sob uma ótica diferente. Essa cronologia, há autores que veem de uma maneira e autores que veem de outra, né? Agora vamos à famigerada morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Se ele era tão bom, se ele era anunciado tão bem, e o que se sabe é que Jesus andava por aí, mas Jesus não afrontava ninguém, Jesus não batia de frente com os romanos. Certa feita, quando perguntaram de uma armadilha se deviam pagar imposto ao César, ele disse, olhou a moeda, o desenho né, do César, do imperador, e disseram, o que tem na moeda? Ele falou, é o César, né? O povo disse, então dai a César o que é de César. Ele não batia de frente. Pelo contrário, curou o servo do centurião, mostrando que não tinha preconceito, combateu o preconceito contra o machismo, né, exagerado. A gente está falando aqui de machismo, já falou de Davi. Davi tinha 8 esposas, uma delas foi a esposa de um servo dele, que ele mandou para a guerra para o cara morrer e ficar com a esposa. Casou com a filha de Saul, arqui-inimigo dele, só para fazer um aconchavo político. Tinha 8. Mas o filho dele era pior um pouquinho. O filho dele, Salomão, tinha 700 esposas. E fala Samuel que ele tinha 300 concubinas ainda. Como que ele dava conta disso tudo? Eu não sei, né? Não sei. Porque já pensou cada mulher desse com a sogra? Eu sei não. Acho que seria difícil ele dar conta disso tudo, Belinho. Mas depois você investiga aí, Belinho. A capacidade humana você entende melhor do que eu. Vá, se vira aí nos 30. Bom, eu sei que suspeitos do assassinato. Então, tem Caifás, Pilatos e Jesus. Ah, mas Jesus também? Sim, Jesus também, gente. Por que Jesus tem tido como talvez um dos que tenha provocado o seu assassinato? Ora, porque Jesus se esmerou em cumprir as profecias do Antigo Testamento. Se ele não se esmerou, ele pelo menos não as combateu. Ele aceitou, né? Caifás, qual era o modelo? Por que o Caifás foi prejudicado por Jesus?
Foi uma ameaça mesmo. Talvez o Caifás fosse, os sumos sacerdotes fossem os mais prejudicados. Mas por que isso? Porque Jesus foi o que mais mudou, foi na rotina, na abordagem, da religião sobre as pessoas, na influência da religião sobre as pessoas. Não sei se vocês lembram, mas das curas aos sábados, né? Jesus, todas as curas que ele fez foram aos sábados, as principais, né? A cura do aleijado lá da piscina de Siloé, né? Foi no sábado que ele estava deitado na beira da piscina e contam que naquela piscina de Siloé, que era uma das piscinas às margens da muralha do templo, né? As pessoas se lavavam também os animais que traziam para poder entrarem purificados, entre aspas, né? Como se a água purificasse alguma coisa. Então, um daqueles aleijados ficava na margem da piscina, mas nunca conseguia pular, porque rezava a lenda de que só se curava quem pulasse quando as águas ficavam turbulentas, quem pulasse primeiro saía curado. Aquilo, na realidade, era uma falácia, porque se um daqueles ficasse curado, ele dizia, tá, viu? Ele pulou primeiro, foi ele que ficou curado. E Jesus chegou lá, mudou isso. E, logicamente, o paciente se queixou, como, senhor, eu não posso sair daqui, como é que eu vou pular? Ele falou, pegue sua cama e ande, você pode andar, volta para casa, você está curado. Aí ele botou o local que ele está deitado debaixo do braço, né? Devia ser um colchonete, uma esquife, uma coisa qualquer, uma esquife não, um catre, uma coisa qualquer assim, e levou, foi andando, com aquilo embaixo do braço ficou curado. Então aquele negócio da água era uma representação, mas foi num sábado que ele fez isso. A cura da mulher da mão mirrada foi no sábado. Enfim, várias curas foram no sábado. Do cego foi no sábado. Então, isso aí irritava muito os sacerdotes. Isso era um motivo forte, forte. Mas não foi por isso só, não. Temendo, bom, vamos ver aqui para não meter. Os Caifás e os outros sacerdotes desfrutavam de uma vida de luxo, evidenciada por casas amplas, aposentos, pisos de mosaico, tetos pintados, banheiras rituais. Essas banheiras eram usadas para purificação antes da adoração, geravam uma renda considerável, né? Essas banheiras em torno dos templos. Geravam uma renda enorme. E Jesus ameaçou esse império todo, né? Dizendo que a pureza não estava ali, não era isso que ia purificar. Temendo a revolta durante a Páscoa, Caifás convocou uma reunião secreta com os sumos sacerdotes e decidiu que Jesus deveria ser morto. Ele prendeu Jesus secretamente, conduziu a um julgamento ilegal. À noite, condenou por blasfêmia, com base em falso testemunho, né? Bom, mas quando ele disse isso, eu vou ver se eu tenho aqui escrito, mas se não tiver, a gente pula depois. O que levou os sumos sacerdotes, Caifás, principalmente, a prender Jesus, né, que aconteceu lá no Monte das Oliveiras e tal, foi o fato de Jesus ter visitado lá o Sinédrio, né, o templo, e naquele entorno estava uma venda generalizada de presas, venda de animais. Inclusive, para determinadas doenças, o rico tinha que levar um cordeiro. Sacrificar o cordeiro, tinha também o local de queimar, de sangrar, de sacrificar os animais. Os pobrezinhos levavam pombos, que era mais barato. Conta, inclusive, um dos evangelistas que Jesus, ao ser circuncisado, sim, porque ele foi, né? Está lá nos evangelhos, e José teve que ir a Jerusalém, fazer essa viagem inteira, para o garoto ser circuncisado, e nessa circuncisão ele teve que adquirir ali 2 animaizinhos, 2 pombinhos, eu não lembro se foi um pombo, uma rola, um negócio desse assim, para sacrifício, né? Porque o ato da circuncisão também tinha que oferecer, fazer um sacrifício a Deus. Então, isso era um costume que Jesus chegou, brigou com aqueles caras, isso aqui estão transformando isso aqui num comércio, né? Transformando o templo de Deus, a casa do Pai, num comércio. Isso é errado, isso aí revoltou, mas revoltou demais o sumo sacerdote, porque aquilo ali era uma fonte de renda sem igual para eles. Eles arrecadavam, não era caça-níquel, não, caçavam em grande
grande montante. Então, isso tudo foi próximo à Páscoa, né? Pilatos era conhecido pela crueldade. Onde que entra Pilatos? Embora Caifás tivesse motivo para matar Jesus, não podia matar, porque a sentença de morte era uma lei romana, não era a lei dos judeus, eram os romanos, que só eles, durante o domínio de Roma, só eles podiam condenar alguém à morte. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, detinha o poder máximo, incluindo autoridade sobre a vida e a morte. Diziam que ele era muito, muito cruel. Pilatos era conhecido por sua crueldade, está aqui escrito, e desprezo pelos judeus. Ele governava, ele desprezava os judeus, ele queria era dinheiro, né? Ele estava principalmente preocupado com a manutenção da ordem durante a Páscoa, porque durante a Páscoa, os judeus todos iam em peso para lá, né? Então, ele estava preocupado em manter a ordem. Manutenção da ordem durante a Páscoa, que era um festival muito importante para eles, né? E era muito suscetível a ter problemas lá. Caifás apresentou Jesus a Pilatos, porque já que ele não podia. O vídeo ele é mais profundo. O vídeo fala que ele levou para um interrogatório com 71 sábios reunidos, e na hora do interrogatório, Jesus nada disse. Eles não conseguiram extrair nada de Jesus, nada, né, de Jesus. Mas ainda assim, quando disse que o reino não era desse mundo, Jesus sempre disse que é o reino do Pai, eles acharam que aquilo ali era um desafio, tem um nome diferente, mas era uma afronta às leis, né? Então, condenaram ele por isso. A única coisa foi por isso, por essa discordância com Jesus, que isso aí era contra a lei. Era um crime de sedição. Está aqui o nome que eu não achava. Sedição. Sedição é quando você induz alguém. Por exemplo, você não participa de uma guerra, mas induz alguém a entrar. Então, é um crime de sedição. Você induziu. E disseram que Jesus induzia o povo a entrar em conflito. Mentira. Era, logicamente, uma balela, uma mentira, né? Apresentou Jesus a Pilatos com esse crime de sedição. Jesus considerava, né, alegando que Jesus se considerava o rei dos judeus, né? Embora Pilatos não encontrasse, perdão, gente, em Jesus alguma culpa, cedeu à pressão da multidão incitada pelos sumos sacerdotes. Possivelmente, quando se fala em multidão, tá? Isso os historiadores falando, já não sou eu, eles dizem que quando se fala em multidão, não devia ser o povão que estava ali, tá? Porque o povão mesmo não estava. Estavam ali os puxa-sacos dos sumos sacerdotes, aqueles mais chegados, né? Os cabos eleitorais dele. Então, era o povo que estava ali com ele, né? Condenou Jesus à morte por crucificação. Gente, a crucificação não foi um privilégio de Jesus, não. Não foi só Jesus que foi condenado à crucificação, não. Já era um rito romano. Mas também não era só romano. Vários povos tinham o hábito de matar por crucificação. Vamos ver os gregos lá atrás, porque aquela área também foi dominada pelos gregos. Mas vamos falar já da mitologia grega, lá do Monte Olimpo e tal. Da caixa de Pandora, né? Quando Deus prende Epimeteu num alto de uma montanha, crucificado, ele estava amarrado, crucificado. E uma águia vinha lhe comer o fígado. Né? Está isso escrito lá. Vinha ali comer o fígado. E os gregos tinham esse hábito também. E por que da crucificação? Porque na crucificação, os próprios animais, os abutres e as aves de rapina, davam conta de sumir com tudo. Tanto que nas escavações não se achou nenhum crucificado, nenhum vestígio de cruz. A única coisa que se achou, né, daquela área inteira foi um calcânio, não se sabe de quem, com um prego enterrado de trás para frente, dando a ideia de que a crucificação não era como se relatava, um prego enterrado ali dos metatarsianos, na frente do pé, né? E sim era no calcânio, por trás do pé, né?
Então achou-se um único calcânio assim, né? Então foi crucificado a crucificação. Pilatos tentou se esquivar da responsabilidade, aí levou diante da multidão, né? E sabendo que naquela época ele tinha direito a uma indulgência, pegou ali um preso, um ladrão, né? Barrabás, e perguntou se queria que libertasse Jesus, ele querendo libertar. Há uma passagem, inclusive, que conta que a mulher dele, de Pilatos, o aborda pedindo a ele, que ela admirava Jesus lá nas entrelinhas, né, às escondidas, pedindo que não matasse aquele homem. Também isso aí talvez não seja muito provável, porque as mulheres não tinham muita voz ativa. Se bem que lá com João, o Batista, lá atrás, já houve o caso, né, de Salomé, né, de acontecer a cabeça de João Batista foi por causa do pedido de uma mulher, né? Mas caso passado. Pode ser que tenha havido, sim. Mas isso aí não sensibilizou ele em absolutamente nada. Pediram que libertasse o ladrão, ele liberta e condena Jesus à morte na cruz. Bom, uma coisa temos que convir aqui. Os historiadores discordam um pouco que houve aquela via crucis, aquela caminhada com Jesus com as costas, com a coroa de espinho. Os historiadores discordam por um motivo simples. A crucificação tinha para eles, né? Tinha um meio, uma finalidade. Era sumir com restos mortais. Para ninguém estar cultuando os despojos, ninguém estar cultuando um túmulo, né? Então, para sumir com restos mortais. Seria pouco provável, né, segundo os historiadores, depois vocês podem consultar as fontes, de que ali tendo só judeus, vamos ver a época, né, que estava ali aquele povo todo reunido, né, só judeus, fosse passar exatamente no meio de um monte de judeus, alguém sendo preso, alguém daquele povo sendo preso, sendo supliciado. Possivelmente isso incitaria uma revolta e iam tentar defender aquele preso, né? Isso os historiadores dizem, mas não é o que diz a religião, que a religião estabelece que houve essa via crucis, a gente já conhece, não precisamos entrar em detalhe, botou a cruz nas costas, enfim. Mas onde diz ali, Jesus também fez outros desafios que chegaram, não foi só esse de bater, não. O fato dele entrar também montado nessa Páscoa, num jumento, isso aí também mexeu com eles. Por quê? Porque remontava a uma profecia lá atrás de Zacarias, né? Zacarias 9, versículo 9. E está no Evangelho de Mateus, dizendo que o profeta Zacarias previu que esse Messias chegaria montado num jumento, né? Está lá em Zacarias. Bom, então isso tudo aí culminou com esse julgamento que eles queriam tirar Jesus de cena, né? Entrou em Jerusalém montado no jumento, já era. Isso também corroborou com o fato dessa ira contra ele. Então ele desafiou abertamente as autoridades de Caifás a expulsar os cambistas. Isso foi a gota d'água, mas o fato dele entrar montado no jumento mexeu bastante. E dizendo que foi transformado num covil de ladrões, chamou de covil de ladrões, né? Jesus estava ciente dos ricos. Por que então que acha que Jesus teve influência? Ele estava ciente disso. Ele sabia que ia sofrer sanções por causa disso. Aí ele, mesmo assim, ele fez. Parecia determinado de qualquer jeito a seguir esse destino. Ele celebrou depois a última ceia com seus discípulos e previu sua morte iminente, identificando Judas como traidor. Aí, gente, a gente abre aqui um parênteses, né, do tamanho bem grande, porque Judas, no Evangelho, foi um dos poucos, um dos únicos, o único talvez que não teve perdão. Eu estou falando no Antigo Testamento, tá? Não teve perdão. Porque o Pedro teve, por ter negado Jesus, Judas não, o negócio termina com o suicídio dele. Tem sim um arrependimento no Evangelho de Mateus, que ele se arrepende, joga os 30 dinheiros, pega e joga o dinheiro lá e diz que se arrepende muito, tem levado um inocente à morte. É o que ele diz, se arrepende. Mas em momento nenhum, aí ele sai dali e vai e se suicida. Isso aí está nos evangelhos. Mas termina aí, o suicídio, só nisso.
e não, em momento nenhum fala do perdão nesses 4 evangelhos, tá? No jardim do Getsemane, Jesus experimentou uma profunda angústia. Quando ele estava lá de ser preso, sentiu uma angústia. Diz, inclusive, parecia que está suando sangue ante a sua prisão. Embora não tenha tirado sua própria vida, ele conscientemente se colocou num caminho que o levou à morte, por cumprir essas profecias, certo? E última análise, a morte de Jesus foi o resultado de uma complexa, né, interação entre os desejos de poder dos Caifás, a covardia política de Pilatos, que era o governador daquela área, e a aceitação resoluta de Jesus, né, que aceitou esse destino seu, né? Onde veio o perdão de Judas que nós conhecemos? Só veio com Chico Xavier, mais precisamente com Humberto de Campos, espírito, né? Lá no livro Boa Nova, né? Em que ele fala do sofrimento de Judas. O livro detalha o sofrimento de Judas, que está lá também no Evangelho de Mateus, após a traição, demonstrando profundo arrependimento. Está no Evangelho de Mateus. E o encontro com Jesus, vê que Jesus veio resgatar, o encontra pessoalmente e o acolhe com compaixão e amor, oferecendo-lhe o perdão, oportunidade de recomeçar. A missão de Judas, e sugere que Judas já tinha essa missão de levá-lo ao suplício, porque ia dedurá-lo, né, entre aspas, mas aquilo ele, na realidade, estaria cumprindo uma missão, né? Suavizou, né, o problema de Judas. Judas Iscariotes, deixo bem claro aqui, porque tinham 2 Judas entre os apóstolos, né? A missão de Judas Iscariotes. A obra sugere que a traição de Judas fazia parte desse plano, então, por isso, poderia ser suavizada. Gente, peço desculpas a vocês aqui, não estou nos meus melhores dias, espero que aqui a gente tenha pelo menos material para a gente discutir, e Melinho vai explicar tudo a vocês, porque Melinho é um profundo estudioso disso aí. Eu sou um mero curioso. Agora que isso me deu um trabalho danado, deu. Deu porque eu pesquisei muito esse material que eu deixei à disposição de vocês. Leiam, é um material riquíssimo, é um material que tem muito mais disso aqui, porque eu tive que contextualizar, e a coisa sem contexto fica perdida. A gente fica achando que Jesus foi um suicida, né? Se a gente olhar a coisa fora de contexto, a gente fica achando que Jesus foi um suicida. Isso para o espiritismo é danoso, achando Judas um traidor sem igual, né? Que também é danoso, porque nós pregamos o perdão, né? Fica achando que Pilatos, pelo fato de ter lavado as mãos, ele simplesmente se omitiu, o que não foi verdade, não foi verdade, e achando que o Caifás era um religioso. Se errou, tentando acertar, errando né, por Deus. Ou seja, não houve um culpado só, houve uma culminância de vários interesses que levou Jesus. E por isso a gente está falando sobre ele até agora. Esqueça aquela balela do Cordeiro de Deus derramar o sangue para livrar a gente do pecado. Não faça você por si mesmo, não. Você vai ver o que vai acontecer contigo, né? A gente sabe disso, mas isso é papo para uma outra discussão. Então, estamos às ordens. Muito bem. Vamos aí para as perguntas, gente. Vamos explorar o nosso amigo. João, você que gosta de perguntar, e aí? Tá tudo claro, João? Assim, muito claro, né? A história assim contada, narrada de outra ótica, né? De outro ângulo, né? É totalmente diferente, né? Você escutar, né? De um ponto de vista, né? Totalmente fora da religião, né? Totalmente fora daquele ritual, né? Então, para a gente refletir bastante, né? No que foi dito e tá ali entendendo realmente como a coisa se deu. Em relação, né? Ao povo, né? Quando a gente estava estudando o Evangelho, eu tive esse sentimento realmente de que aquela multidão que estava ali, né? Que julgou, que escolheu
não poderia ser a multidão de que Jesus falava. Seria um público mais seleto, um público, né? Eu tive, né? Eu falei assim, inclusive eu lembro que eu falei isso na nossa aula, né? Poxa, não é possível, não dá para, né? E agora ouvindo de você assim, né? Eu falei assim, pô, legal. Estou me lembrando da aula que eu tive, né? A gente estudou o Evangelho Rei de Vivo. E tem essas passagens. Eu gostei de ouvir isso aí, que realmente foi de encontro assim, o que eu havia pensado sobre esse assunto. E legal. Até porque, João, É, se você olhar direitinho, o povo não tinha acesso ao imperador, não, rapaz. era. Estava por cima da carne seca. Esse povo Verdade. era elitizado. Olha, se Uhum. nós hoje, imagina um povo, pega qualquer transeunte da rua para ter acesso ao nosso governador do estado, se ele vai ter. É. Ele tem uma série de coisas para passar. Olha, ainda digo mais, até isso aí dos sacerdotes estarem lá, até desse povão chato, eu acho até isso questionável. Uhum. Sabe por quê? Porque é exatamente por causa dessa dificuldade. Até os puxa-sacos, cabos eleitorais teriam dificuldade em entrar, É, entendeu? verdade. Por conta disso, que eles eram herméticos. Eles não eram abertos, não. O romano, ele se achava, ele era o rei do mundo, cara. Ele estava por cima de tudo. Ele tinha aniquilado várias e vários povos. Os judeus eram só mais uns. A Palestina era só mais um local. Uhum. Então, eles estavam, ó, nem aí para Nem isso. aí, nem aí. Né? Verdade. Entendeu? Então, essa ideia da morte de Jesus, do suplício, da coroa de espinho, rapaz, a gente tem que abolir isso da nossa vida. Ah, porque João ficou ali chorando aos pés de Maria, ou João e Maria, e que depois saiu. A Boa Nova também é um livro que enfeita, doura a pílula. João, a Boa Nova, olha o que eu estou te dizendo, leia com olhos críticos. A boa nova doura a pílula, É. torna a pílula menos amarga. Porque Chico tinha essa característica. Humberto de Campos, não sei, porque Humberto de Campos escreve esse livro 3 ou 4 anos após o desencarne dele. E ele era até ateu antes. Mas isso aí não quer dizer nada, porque André Luiz também não era lá o melhor dos cristãos. Entendeu? Verdade. Pode ser ter a conversão do lado de lá, porque a gente evolui dos dois lados. A gente não fiquemos aqui com ufanismos, achando que nós estamos fazendo um grande trabalho, evangelizando o povo. Gente, a gente está na realidade, talvez, se a gente não tiver bom senso, escravizando o povo em vez de libertar. Porque quando você induz uma pessoa a não ter seu raciocínio próprio e seguir o que você quer que ela pense, na realidade, a sua responsabilidade está sendo enorme. Por isso que eu acho que qualquer estudo ela tem que ser aberto a todas as vertentes. Você não pode ignorar, você pode até refutar, não aceitar, mas sem análise prévia, você não pode. E hoje nós vemos, quer dizer, opinião minha, gente, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, não. Eu estou falando que a gente está aqui num grupo de estudo, um grupo seleto, né? E se bem que você está gravando isso, né, Melinho? Sim, Você não é Não, mole, não. ainda Tá não. gravando, está tá sendo gravando. gravado. Não, mas A gente está aqui publica depois também. vivenciando um momento ruim para a doutrina espírita, um momento de igrejismo, um momento de separação, um momento onde tem irmão aqui falando mal do outro irmão por causa de uma preferência ou religiosa, ou política, ou de diversão, ou uma divergência qualquer. Gente, isso é o maior absurdo que existe, porque se Jesus, naquela época, que tinha muito mais divergência do que a gente, ele não discriminou ninguém, como nós vamos discriminar? Como nós não vamos acolher? Como nós vamos achar que a abordagem, sei lá, a abordagem, eu posso ser crucificado, ainda estão crucificando ou estão apedrejando? Não sei. Mas eu só vou pedir que use um prego desenfiatado, né? Mas como a gente pode dizer que o que o Divaldo fala é melhor do que o que o Chico fala? Ou que nenhum dos dois tenha falado em coerência, em algum momento das suas vidas, apesar de terem falado muita coisa proveitosa.
né? Se algum deles não foi vítima de um mediunismo qualquer, em dado momento da sua vida, apesar de serem excelentes médios. A gente sabe que não existe comunicação que seja pura. Não, o livro dos médios está aí para nos dizer isso, né? Então, a gente tem que analisar, na minha opinião, tá? A leitura ela tem que ser sempre uma leitura crítica, como os espíritos nos recomendam que façamos. Leitura crítica. Né? Mas eu não quero falar sozinho, não. Eu já estou rouco de tanto falar. Falem vocês que estão roucos de tanto ouvir. Kátia, quer Obrigado. perguntar alguma coisa? Explorar aí nosso Paulo Não Jorge? perguntar, não. Eu só quero indicar para vocês que eu vi essa semana pela Netflix aquele livro, o filme Virgem Maria. E nesse filme relata também o que ele falou, que não era um censo que estavam fazendo. Eles estavam indo para uma cidade, Belém, e ali na cidade estava tudo lotado porque chegou a notícia ali que ia aparecer uma estrela e um Salvador. Então todo mundo foi para aquela cidade para esperar a chegada do Salvador. Eu achei essa parte bem interessante, que não teve censo nem nada. Não acho isso impossível, não. Porque a notícia não tinha internet, não tinha nada naquela época. Mas se você lembrar da década de 70, a década de 70, não me lembro bem o ano, mas foi finalzinho da década de 70. O pessoal que foi aqui para Rio Bonito, foi Rio Bonito? Não, foi para ver o disco voador que ia pousar. Todo mundo queria uma libertação, né? Na época a gente sob um estado de ditadura muito grande, foi uma multidão para lá por causa de uma coisa muito menor do que isso. É. Né? A gente vê esses eventos acontecendo hoje ainda, né? As multidões se movimentando, buscando uma salvação qualquer, ou correndo com medo de um cataclisma, uma situação, né, que nunca vai acontecer, mas que a gente já viu isso na virada do século, a gente viu isso várias vezes, 2012, a gente viu várias situações assim, e lá para trás também ao longo da história, né? Situações dessas, que as multidões são movidas por uma notícia. Não estou dizendo aqui que a notícia foi boato, não estou dizendo, não estou entrando nesse mérito. Mas por uma notícia a multidão se mover. É muito provável que isso tenha acontecido. Ainda mais se nós olharmos que havia tradição oral e que as pessoas se respeitavam naquela época. Se um dissesse uma coisa, para o outro era verdade. Entendeu? Era verdade. Então, o povo muito mais crédulo, logicamente, era muito mais fácil seguir qualquer notícia. Isso é bem possível que tenha acontecido. Uhum. Marisa, quer perguntar alguma coisa? Não, só quero parabenizar o Paulo Jorge, né? Como sempre, trazendo ótimos estudos para a gente. Karine, quer perguntar alguma coisa? Não, eu gostaria de agradecer pela orientação, pelo estudo realizado, adorei. E gostaria de acrescentar que a morte de Jesus, pela visão do catolicismo ou outras religiões, está mais para uma novela mexicana, né? Se a gente for, a grosso modo, comparar. E que uma frase para deixar uma reflexão para a gente. Religião, ela separa. E eu acho que não era o que Cristo queria para nós todos. Se ele era devoto da união, automaticamente a religião separa. Separa ou não separa? Então, é só isso que eu queria deixar para a gente fazer uma reflexão, né? E agradeço, Paulo. Eu Regina, que agradeço a vocês, né, pela oportunidade e devo dizer para vocês que eu sou uma pessoa curiosa, muito, muito curiosa, sou fã de Jesus, tanto que ele está falando nele até agora. Não acredito que tenha sido daquela maneira a maioria dos feitos, não acredito. A coisa foi contada de boca em boca durante muitos e muitos anos. A gente viu aqui a cronologia dos evangelhos. É possível que um ponto tenha sido um pouquinho aumentado, o outro um pouco subtraído. Os livros, mesmo aquela história de João, dele escrever na areia,
tá? Só para a gente ficar aqui na área do bate-papo, aquilo ali, a igreja não adotou aquilo sempre, não. A Idade Média não adotava, antes da Idade Média não adotava. Aquilo veio ser adotado nos tempos modernos, discutido dentro das igrejas, tá? Então, o povo aproveita a religião para colocar as dificuldades sociais juntos, e como geralmente o líder religioso ele detém certa autoridade sobre as pessoas, ele usa aquilo para ordenar as pessoas. Então, pode ser que alguns desses fatos, que de fato podem ter ocorrido, possa não ter a dimensão ou a conotação. Porque o que a gente faz é tentar trazer os evangelhos daquela época e aplicar aos tempos de hoje. Quando, na verdade, nós tínhamos aqui retroceder e pensar com a cabeça daquela época. Isso é o que devíamos fazer. Mas nem sempre a gente faz isso. Entendeu? Nem sempre a gente faz. E essa exegese que os pastores fazem, padres, e, enfim, de outras religiões também não cristãs, essa exegese das escrituras deles, nós não precisamos fazer. Porque Kardec foi um sábio. Eu botei aqui, Melinho me passou, uns pontos aqui que Kardec não abordou. Kardec não abordou isso, que eram pontos polêmicos, geraria polêmica. Então, ele não aborda, ele deixa isso de fora, mas também não exclui. Ele pegou somente os pontos que não dariam discussão, não ia causar separação das pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo é algo que pode ser lido por qualquer religião cristã, que não vai encontrar ali nada que discorde ali muito dos ensinamentos. Agora, se nós pegarmos uns desses pontos, é possível que venha a ter discordância. É possível. Então, Kardec foi um sábio. Kardec foi um sábio. Basta a gente ler aquilo ali, a gente já faz evangelho no lar, já estuda dentro das casas, né? Eu acho que a gente deveria combater, e que me deixa triste, é ver o igrejismo dentro das casas espíritas. Isso me deixa triste. Não é ver o católico dentro da casa espírita, não. Não é ver o evangélico lá tentando, talvez, achar um viés que ele não encontrou na igreja dele, não. É ver o igrejismo dos espíritos para com as pessoas que vão ali buscar. O que seria esse igrejismo? É adotar condutas que Kardec já aboliu lá e nós não conseguimos abrir mão de algumas condutas aqui, né? Vestimento, só pode ir, meu filho, se estiver com a saia no tornozelo. Não, lógico, você não vai para lá de biquíni, sair aí na beira da praia e chegar. Mas se chegar alguém passando mal de biquíni, a gente também não vai botar no olho da rua. Entendeu? Eu acho que é uma falta de caridade. Talvez Jesus não pudesse entrar lá hoje na casa espírita, porque o investimento talvez não tivesse de acordo. Algumas coisas, algumas picuinhas a gente se prende, que eu, sinceramente, se você. Eu não gosto de fazer nada sem me reportar à codificação. Eu não gosto de me basear na voz de um só, como os espíritos já nos convidaram. Nem na voz de André Luiz, nem na voz de Emmanuel. Eu gosto de sempre que eu faço uma. Não estou dizendo, falando mal da comunicação deles, não, de Joana, de Ana, estou falando mal disso. Eu estou dizendo simplesmente que toda vez que eu pego uma dessas fontes, eu a confronto com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda palestra que eu faço, eu boto uma coisinha de lá, uma coisinha de cá, para poder a gente ter coerência na fala, né? Dirigente de casa espírita, quando te convida para fazer palestra, geralmente eu tenho até uma técnica, se eu chegar cedo, eu fico esperando dentro do carro 15 minutos antes. Aí chego 15 minutos, eu entro para fazer. Porque senão o cara te pega pelo braço e já começa a te encomendar a missa. Porque aqui na nossa casa a gente está precisando de ouvir isso, ouvir aquilo. Eu não chego em casa com menos de 15 minutos, não. Dando mais espaço, não, porque senão é um inferno. Acaba você não tendo nem paz para fazer a palestra. Se tiver problema, que me questione depois da palestra, né? Antes eu tenho esse cuidado, porque eu já sofri muito com isso, gente, né? Missa encomendada, missa entre aspas, não é demérito a missa, né? Aqui é um dito popular, né? Quando a gente induz o outro a fazer alguma coisa, quer que faça igual que a sua cartilha, é a missa encomendada.
Desculpe aí os católicos, né? Eu tenho muitos na família. Vamos lá, Marli, quer questionar alguma coisa? Não, só agradecer toda a elucidação que ele deu. Ele sempre foi um bom professor. Muito Ah, obrigada. eu sou até um péssimo aluno. Felipe, quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Felipe, você não falou nada, Felipe. Só estou vendo seu topete aí. Regina, quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Não, Meli, foi muito boa a explanação, muito boa. Cecília, é contigo. Queres perguntar alguma coisa, menina? Não, não, agradecer. Foi ótimo mesmo. Bem, o Paulo Jorge. Mas ele tem para perguntar. Não, só. Isso eu garanto. Não, não. Foi um amigo meu que mandou perguntar para você, Paulo Jorge, Diga. se, se o fato dos judeus sofrerem tanta perseguição, desde lá dos tempos de Cristo, deles sofrerem tanta perseguição, a igreja teve alguma participação nisso? Olha, poderíamos voltar um pouquinho lá nas origens. Davi buscou a união. De Davi para cá, a união permaneceu até naquela região. Vamos voltar e deixar só aquela região. Qual era o objetivo de Moisés? Manter o povo unido. O objetivo de Davi, manter o povo unido. Salomão manteve o reino unido. Depois de Salomão, a coisa dividiu. Dividiu muito. Dividiu por quê? Dividiu porque os dois filhos começaram a brigar. Os próprios, na área dos governadores também, quando Herodes Antipas vem a morrer lá no 4º ano antes de Cristo, Herodes o Grande, perdão, Herodes o Grande, que era o pai de Herodes Antipas. Os dois filhos também se dividem. E a divisão enfraquece, Melinho. Como a divisão enfraquece nosso movimento espírita? Isso leva à perseguição. Quando enfraquece, o que é? Aquela área era uma área muito cobiçada, né? A área foi invadida por muita gente, pelos romanos, né? Antes pelos gregos. E o que esses povos buscam? Dinheiro. O povo hebreu, na época ali que eles foram escravizados, se você observar, ele era um povo meramente extrativista, e mesmo a pecuária que eles faziam era uma pecuária itinerante. Um terreno se esgotava, ele mudava com o rebanho para o outro. O terreno se esgotava, acabaram no Egito. Quando Moisés os traz para a terra prometida, né? Canaã já era dominada ali, o rei Saul dominava aquela área ali, né? Os cananeus, né? Então, foi tudo conquistado na base da guerra. Os judeus foram perseguidos, mas eles também perseguiram bastante. Era tudo feito na base da guerra. Não era nada na base do amor, não, né? Então, mais ou menos é a mesma lei da ação e reação. Você, se não se fortalece, você acaba sofrendo perseguições. E com eles aconteceu isso, e acontece até hoje, porque depois do Templo de Salomão, lá no ano 70, ter sido destruído pelos romanos, houve o que é a diáspora. Os romanos, os hebreus se disseminaram pelo mundo, a diáspora, cada um foi para um lado, cada tribo foi para um lado. Isso aí sempre enfraquece, né? Agora, eles têm uma maneira de se protegerem. Casamentos entre família, casamento por interesse, a mulher não pode opinar, a poligamia, né? Naquela época. Hoje, dependendo do local onde eles estão instalados, não pode exercer a poligamia. Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido, né? Mas há locais em que pode. Então, entre a cultura deles não era proibido, eles podiam fazer. E com isso
tinha os casamentos por interesse, como até hoje ainda tem. Se você olhar numa cidade pequena igual a nossa, você vai ver que não vou citar sobrenomes aqui, mas digamos os 3 ou 4 sobrenomes importantes que nós temos aqui, você vai ver os filhos de uma família se casam com os filhos da outra e está sempre rodando ali na mesma rodinha, né? Na mesma rodinha. Se observar bem, dá para ver isso. E entre os judeus acontecia isso. Essa perseguição, eu acho que vai sempre acontecer. A perseguição religiosa não tem jeito. Vira um governo, tem a perseguição política. Muda sei lá, o Papa tem perseguição contra as ideias do Papa dentro da religião católica. Lá com os judeus não era diferente, né? Mudava a administração, outra perseguição. E assim por dentro. As brigas internas é que vão enfraquecendo e com isso a externa se fortalece. E é assim que acontece até hoje, dividir para governar. Quando eu chego à conclusão que a culminância de vários fatos, voltando ao tema da tua explanação, a culminância de vários fatos, né, tanto os, tanto Caifás quanto Pilatos e o próprio Jesus contribuíram, né, para Todos os três, todos todas os essas três. coisas acontecessem, né? Poderíamos até dizer que o cristianismo não existiria se Jesus não tivesse sido crucificado, se Jesus tivesse infartado ou tivesse um AVC. O cristianismo não existiria como nós conhecemos. E É, quando você levanta esses assuntos dentro da casa espírita, dependendo de alguns companheiros, este óleo começa a te olhar enviesado. Isso também é o que eu chamo igrejismo, né? Que as pessoas não se prendem à razão que o Kardec falava para a gente, né? Que a fé tem que ser raciocinada. A gente usar a isso. razão, né? E sempre usar a razão em primeiro lugar. Que a fé vem Olha, com a razão. É isso. Eli, se Jesus tivesse lá o jazigo de Jesus, e tivesse achado o jazigo de Jesus, talvez o movimento religioso tivesse ali naquele entorno e tivesse sido abafado. O grande responsável pela disseminação do cristianismo, principalmente no Ocidente, foi Paulo de Tarso. Foi Paulo, né? Que era mais culto, tinha mais penetração no meio político, né? Logicamente, ele foi muito também rechaçado em determinados locais, né? Mas ele teve essa penetração e essa imagem de Jesus, essa imagem de botar ele como Messias, de botar ele, porque o Natal em 25 de dezembro, 25 de dezembro é um solstício de inverno no hemisfério norte. O que é o solstício de inverno? É quando a noite é mais longa. A noite mais longa propicia, e lá tinha os gentios, principalmente, eu acho que eram os gregos, né? Tinham o culto ao Deus Sol, ao Sol. Então, no final desse solstício, as noites iam ficando mais estreitas, conforme vai entrando, né, esse verão, e o sol passava a brilhar. E Jesus veio com essa ideia de luz, com essa ideia de trazer luz às noites escuras. Isso aí é um contexto filosófico que veio situar Jesus no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro, para botar Jesus como luz, luz para iluminar a escuridão. O solstício de inverno era a parte mais escura, a noite mais longa. E nós hoje aqui no hemisfério sul, nós estamos ali em pleno solstício de inverno, mas para a gente aqui é verão, né? Para nós aqui é verão. Para eles lá no norte é inverno. Como o de João Batista, é solstício de verão para eles, o hemisfério norte. Para nós é inverno. E nós estamos aqui imitando os do norte, porque a gente está aqui comendo em pleno junho, né? 25 de junho, comendo milho
que é coisa do verão de lá. E a gente está aqui no inverno nosso comendo milho, que o milho é um produto do verão de lá, né? E a gente transfere isso. Esse sincretismo também, esses ajustes de datas, as religiões antigas, mais clássicas, não havia muita concordância sobre isso, porque a anglicana comemorava de um jeito, enfim, o ortodoxo de outro, né? O romano de outro, assim por diante. Mas o fato é que o homem era danado, tanto que ele está falando dele até hoje, né? É Ele era o verdade. cara. Bem, gente, vamos terminar aqui o nosso bate-papo aqui com o Paulo Jorge, foi muito esclarecedor. Peguei esse tema de propósito para ele, porque eu sei que ele é estudioso, ele é dedicado. E lembrando que semana que vem nós teremos a nossa Dirce, né, lá do CELD, ela vai falar sobre o livro do Nosso Lar, Perguntas e Respostas. Tem muita coisa boa também semana que vem, né? Queria agradecer a você, Paulo Jorge, por mais uma vez atender o nosso convite. Foi muito esclarecedor, né? E eu solicitar a você que faça a prece final. Faremos. Só lembrar uma coisinha aqui, Paulo Jorge. Esse grupo de estudos tem cerca de 14 pessoas, mais ou menos. E é o estudo das obras básicas. Nós viemos lá desde o Evangelho, estamos no último livro do Pentateuco, estamos terminando a Gênese, né? Aí finalizamos as obras básicas. Já tem mais de 10 anos esse grupo de estudo. A Kátia tem, sabe a época exata, tem mais de 10 anos, né, Kátia? Sim. Esse grupo tem. Sim, tem bastante tempo. Eu Só precisava. que em Cabo Tem Frio a mais de gente 10 tem anos. 8, deve ter uns 10 anos o estudo, sim. Então, estudamos toda essa codificação espírita, o pessoal é É. estudioso mesmo, o pessoal gosta de questionar, isso é muito bom. E a gente sempre bate aqui na tecla de usarmos a razão, de termos uma fé raciocinada, para não entrar nessa do igrejismo e não aceitar tudo que os outros dizem, porque é o Papa da região, é o Papa não sei de onde. Não tem isso, né? Usamos a razão. 2 mais 2 são 4. Ah, não são 4, então prova que não são 4. É mais ou menos por aí. E a gente fica muito agradecido a você, como eu falei, e peço a você que, por favor, faça a nossa prece final. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, para agradecer por esses momentos de reflexão, esses momentos de estudo sobre os evangelhos, sobre as origens, né, da religião, das religiões cristãs, e, enfim, sobre um fato polêmico que é o fato da morte de Jesus, né? Que até hoje cada um dá o seu colorido e que a gente possa ter subsídio para poder estudar, poder refletir, aprofundar, e, enfim, graças à doutrina espírita, graças a essa abertura que nós temos, filosófica, de aceitação, de entendimento, essa comparação que podemos fazer, é um privilégio. Que a gente consiga colocar isso à frente, colocar principalmente as atitudes de Jesus para com seus seguidores e até aqueles que não o seguiam, mas que conviveram com ele e que os têm como exemplo até hoje, porque, muito embora a gente tenha não cristãos entre nós, né, mesmo aqui no Ocidente, eles sabem o comportamento dos cristãos, que nós consigamos trilhar os passos dos mestres para mostrar que esses passos estavam corretos. Agradecemos, Mestre Jesus, por tudo, né, por esses momentos. E a Deus, nosso Pai, que esteja sempre conosco, que a humanidade passa por momentos difíceis, que saibamos sair de todos eles, né, com uma cabeça erguida, com caráter elevado, e consigamos estender a mão para aqueles que não conseguem caminhar com as ferramentas que temos. Agradecemos por tudo. Assim seja. Que assim seja. Bem, E gente. melhoras, né, dessa gripe aí. Minha filha, melhoras. Gente, abraço. Deus vai melhorar. Tá? Boa Fiquem com noite, Deus. gente. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite Um para todos. abraço, Muita minha saúde. filha Maria. Melhoras, Boa Paulo noite. Jorge. Melhoras. Obrigada pela palestra, foi muito boa. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado a vocês.
Terça-feira junto, hein, gente? Tchau, Luizinho. O papai já